Olá, pessoal querido, boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Valdir Medeiros, mais uma live, a hora nona, a igreja fora das quatro paredes. Hoje nós temos uma novidade aqui, né? Hoje eu não estou sozinho, estou bem acompanhado e vocês vão conhecer esta bela companhia já já. Bom, pessoal, eu prometi uma surpresa para vocês e eu sou um homem de palavra, um homem que cumpre com aquilo que fala. Eu quero apresentar uma menininha muito linda, sabe? Uma menina muito querida, que eu gosto muito dela. É a minha primogênita, Cristiane Medeiros. Olha que coisa linda! A paz do Senhor, queridos. É um prazer estar com vocês aqui essa tarde, compartilhando o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero desde já agradecer essa assistência tão maravilhosa que vocês dão ao meu pai, sempre aqui assistindo as lives dele, esse suporte, né? E fazer parte dessa família tão grande que é a família do Senhor, né? Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui, compartilhar e conhecer vocês, né? Linda eu não sei, mas é um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Uma bênção esta minha filha. Ela, desde pequenina, sempre foi dedicada na obra do Senhor. Então, ela vai participar conosco hoje. Nós vamos trazer aqui uma palavra. Queridos, vamos orar então. Vamos incluir aí na nossa oração a irmã Vitória Santoro. A minha prima me passou uma mensagem um pouco antes da 1h da tarde, pedindo oração, que ela estaria passando por uma cirurgia. Então vamos orar, porque nós sabemos que às vezes o Senhor não livra da cirurgia, mas Ele livra na cirurgia. Amado Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por mais este dia, por mais esta tarde, por mais esta live. Quero te agradecer pela presença da minha filha, Cristiane Medeiros, aqui comigo, e por todo este povo querido, Senhor, que já estão conosco, por aqueles que entrarão depois, aqueles que só podem ver à noite, que a bênção do Senhor seja sobre todos. Queremos apresentar também ao Senhor nossa querida irmã Vitória Santoro. Estará passando por uma cirurgia, nós concordamos na vitória da tua filha, na recuperação, na restauração. Entra com ela naquela sala de cirurgia, estenda as tuas mãos, querido Senhor, usa a mão daqueles médicos para que faça uma cirurgia com sucesso e que a tua serva volte para casa com uma bênção plena para a alegria dela, para a alegria da família e para a alegria da tua igreja. Assim nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glórias a Deus. Queridos, nós vamos, nessa tarde, eu quero falar convosco. Queremos, né? Hoje eu vou colocar a Cristiane na fogueira aqui também. Nós vamos falar aqui sobre a brevidade da vida. Porque embora a gente viva aí, como Deus deu nesse privilégio para muitos, 70 ou 80 anos, que é o limite que Deus estabeleceu, mas eu quero mostrar na vida de um homem de Deus que ele viveu bem mais que isto, bem mais que isto. Então eu quero mostrar a vida de Abraão e eu quero tomar por base da nossa fala, da nossa conversa nesta tarde, da nossa ministração, Gênesis 25:7 diz assim: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Vidinha boa, hein? 175 anos. Então, evidentemente, se a gente for comparar a vida de Abraão, o tempo da existência dele, com os primeiros homens que viveram até 969 anos, e a grande maioria nesta faixa, né? Depois foi caindo para 800, 700, 600, 500, foi caindo até que chegou o dilúvio, e Deus estabeleceu, agora será apenas 120 anos, porque o pecado havia se multiplicado muito. Agora imagina a pessoa viver quase 1000 anos naquela vida pecaminosa. Então Deus cortou para 120. Mas quando chegou nos dias de Moisés,
Então, através de Moisés, o Senhor disse que seria de 70 a 80 anos. Os bons, né? Os bons de saúde, os sarados, aqueles que sempre cuidaram bem do corpo, seriam umas exceções que chegariam aos 80 anos. Mas esta era a média, de 70 a 80 anos. Então, se nós formos comparar a vida dele com Matusalém, por exemplo, que viveu 969 anos, ele morreu um garotão, né? 175 anos, bem jovenzinho, o Senhor já o recolheu. Agora, se for compará-lo com a nossa geração, ele viveu para chuchu, né? Viveu muito mesmo, porque ele viveu 175 anos, mas morreu, queridos. Então, a idade com que a gente vai morrer não importa tanto. Evidentemente, ninguém tem pressa de morrer, né? Essa é a grande realidade. Pode ter a certeza, a convicção da salvação, pode estar tudo bem, tudo ok, e pode também, a pessoa está toda arrebentada, toda machucada, não quer morrer. Alguém diz, né, que se a morte for descanso, ele prefere viver cansado. Então, se nós pudéssemos, né, determinar o dia da nossa partida, com certeza a gente ia sempre enrolando, né? Sempre enrolando, arrumando uma desculpa, driblando daqui, driblando dali, para não partir. Só que não depende de nós, depende do Senhor. Quantos babies, né? Quantos babies nasceram, viveram aí 1 mês, 2, 3 meses apenas, e o Senhor chamou a sua presença. Outros, mesmo antes de nascer, né? Morrem no ventre da mãe. No ventre da mãe, já parte para a eternidade. E outros com 100 e tantos anos. Então, Abraão viveu um tempo razoavelmente bom, né? Para a sua geração. Evidentemente, o pai dele viveu até mais. O pai dele viveu 205 anos. Mas Deus concedeu a ele uma vida próspera, uma vida abençoada, de 175 anos. Então, eu quero mostrar nesse tempo de vida dele, foi um tempo, de uma certa forma, conturbado também. Ele foi envolvido em muitas situações que realmente não é agradável. Então, eu vou mostrar algumas delas, né? A história dele começa no capítulo 12, quando Deus o chama, né, para fazer dele uma nação muito especial que representaria Deus na terra. Só que quando Deus fala conosco, Deus nos chama, dá-nos a impressão que tudo vai acontecer já, né? Já nesse momento, ou no máximo o mês que vem, ou o máximo o ano que vem, a gente não espera. Mas às vezes não, às vezes leva-se muitos anos. Quando Deus chama ele aqui, ele estava com 75 anos de idade, né? Era um jovem, né? Era um jovem ainda, um jovem maduro, mas era jovem ainda. Agora, quando Deus vai começar, apenas dar o início, o pontapé inicial daquilo que Deus havia prometido para ele, ele já estava com 100 anos de idade. Então ele esperou 25 anos sem ter a menor ideia do que Deus faria, quando Deus faria, como é que Deus faria. Então, é assim mesmo, querido, e tudo isso ficou registrado na palavra de Deus para que a gente aprenda a ter calma, a ter paciência, a saber esperar. Mas impressionante, né, que a geração, a chamada de Abrão, não se cumpriu aquilo que Deus prometeu para ele, não se cumpriu literalmente na vida dele. Mas Deus falou para ele, Deus foi muito claro. Eu sempre digo isso, né? Algumas vezes eu tenho dito aqui, que a gente tem que prestar muito atenção nos detalhes quando o Senhor fala conosco. Porque a gente se empolga porque Deus está falando e já começa a chorar, e já se alegra, aquela coisa toda, e não presta atenção em tudo que o Senhor está falando. Porque às vezes um detalhezinho que escapa do nosso controle pode comprometer essa nossa chamada, e depois ficamos cobrando o Senhor. O Senhor, não, mas eu falei. Não, o Senhor não falou, não falou, falei. Então a gente vê que Deus falou, chamou ele aqui e disse: na tua descendência todas as nações serão abençoadas. Então, evidentemente, havia promessa de coisas que Deus faria na vida dele, com a chamada dele, mas outras situações ficariam, então, para os seus filhos, né? Que veio Isaac, que teve 2 filhos gêmeos, né?
Esaú e Jacó. Nós não vamos entrar nesses detalhes, que eu quero só mostrar como que uma vida curta, né? Eu tenho pessoas aqui com mais idade, com menos idade, mas mesmo os mais jovens que estão aqui comigo já têm muita história para contar. Então eu vou aqui agora traçar uns paralelos, né? Agora eu vou convidar a Cristiane para ela falar da experiência dela. Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos, né, a minha trajetória. O Senhor me chamou para ensinar uma classe de adolescentes quando eu ainda era uma adolescente, tinha 13 anos. Foi a minha primeira classe, né? Foi um desafio muito grande, porque a maioria deles eles eram da minha idade também, né? E depois eu fiquei trabalhando com eles até os 17 anos. E depois nós fomos chamados para cá, né? Foi aquela expectativa. Eu era brasileira, bem brasileira, não tinha intenção nenhuma de deixar o Brasil. E de repente o Senhor fez o chamado, né, na vida do meu pai para a gente vir para cá. E eu era novinha, tinha 18 anos, então tinha que acompanhá-lo também. E a trajetória aqui nesse país foram 22 anos e quanta coisa aconteceu aqui neste lugar, né? A gente chegou ali por Boston, ficamos ali 1 ano e meio, daí eu não me adaptei porque foi um contraste muito forte, né? Para quem vivia nos trópicos do Brasil, chegar lá um lugar onde neva, onde 4 horas da tarde fica escuro, né? Então foi assim aquele desafio. Aí eu tava pensando em voltar para o Brasil já, falei, não, isso daqui não é para mim. O meu tio que estava aqui na Flórida me convidou para a Flórida. E aqui estou, 22 anos depois, né? E hoje, honestamente, não tenho intenção de voltar para o Brasil. Então, como a vida da gente vai mudando, né? E nessa trajetória, algumas coisas que são tão importantes quando você é um jovenzinho, depois quando vem a maturidade já deixa de ter importância, já não é aquela coisa mais importante, né? Falei assim, quando a gente é novo, a gente dá muita importância para a aparência, né? As expectativas, os sonhos, né? Eu lembro de quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, a gente comentava e falava assim, como será que a gente vai estar em 2000, hein? O que será que a gente vai estar fazendo em 2000? Era aquela expectativa para o ano 2000, né? E os filmes passavam aquela coisa futurística. E de repente 2000 chegou, claro, com alguns avanços tecnológicos, né? Com algumas novidades para gente, mas ainda não tem carro voando, né? Como a gente via nos filmes. E na nossa trajetória com Deus também, né? Como meu pai falou aqui, às vezes o Senhor faz promessas nas nossas vidas, né? E parece que vai ser rápido, parece que vai acontecer logo, né? Mas os anos vão passando, porque para aquilo que o Senhor tem para nós, Ele precisa nos preparar também, né? Porque às vezes, se Ele entregasse no momento que Ele falasse para a gente, nós não estando preparados para aquilo, a gente desperdiça, né? Não tem maturidade, então o Senhor nos leva por caminhos, né? Leva por trajetórias que a gente nunca imaginou que iria passar. E muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente pensa que não suportaria. Mas o Senhor, Ele tem uma maneira especial de trabalhar conosco, né? E daí a palavra dele se cumpre, né? Naquilo que Ele diz que Ele não mandaria para nós tentação alguma ou prova alguma que nós não pudéssemos suportar. E eu vejo isso na vida de Abraão também, né? Quando Deus mandou ele sair da parentela dele lá, a ordem do Senhor foi muito específica para ele. Falou para ele sair com a família dele, a primeira família. Mas aí ele ficou com dó e trouxe o sobrinho junto com ele. Mas não foi o que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele sair de toda a parentela, era para deixar todo mundo. Ele trouxe o pai e trouxe o sobrinho. E lá na frente a gente vê que ele vai ter um problema com o sobrinho, né? Então, assim, são histórias. A vida de Abraão, ela nos dá uma imensidão de lições para nós. De quando nós ouvimos as orientações do Senhor para a nossa vida, nós temos que estar atento aos detalhes e fazer exatamente como o Senhor disse. Porque a maneira como nós cumprimos vai determinar aquilo que o Senhor tem para nós, o tempo que o Senhor tem para nós. Conforme a gente deixa de fazer alguma coisa ou altera alguma coisa, também vai
nós vamos ter transtornos, né, como foi Abraão, né, ele orou, ele sofreu lá depois, porque depois lá na frente teve que separar o sobrinho foi para aquele lugar onde a gente já conhece a história, né, e Abraão teve aquela luta, aquela oração com Deus ali, intercedendo sobre a situação de Ló ali naquele lugar e tudo, e tantas outras coisas que acontecem na vida de Abraão, né. Mas uma das coisas que eu acho mais linda da promessa de Deus é que a promessa de Deus não morre na nossa vida quando nós morremos, quando nós deixamos de existir. Ela continua na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, né? Porque o Senhor prometeu para Abraão que a geração dele ia ser muito grande, mas Abraão teve um filho só, né? E ele conseguiu ver só um pouquinho disso. Mas hoje, quando nós olhamos para a nação de Israel, que lá ela é tão pequenininha, mas a gente vê que existe israelita espalhado por todo mundo. E essa é a promessa que Deus fez para Abraão, né? Ele falou assim, conta as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas, você pode? Não. Agora olha para as areias do mar, você pode contar? Não. Assim vai ser a sua geração. Mas ele não viveu para ver tudo isso. Mas nem porque ele não viveu para ver tudo isso, as promessas do Senhor não caíram por terra. O Senhor cumpriu aquele que prometeu. Então, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Por mais que Ele nos leve, às vezes, a conhecer profundas dores, né? Coisas que a gente não imagina que a gente poderia suportar. Mas Ele passa com a gente, Ele nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Ele nos prepara para as coisas que Ele precisa fazer na nossa vida também. Porque quando existe um chamado, o chamado não é algo fácil. Então existe um preparo, a gente precisa passar. E essa fase é uma fase difícil mesmo. Todo mundo que você sentar, todos aqueles grandes homens de Deus, tantos que estão registrados na Bíblia, como também os nossos contemporâneos que vieram antes da gente um pouquinho aí, quando você lê a biografia deles, as coisas que eles realizaram, você fica encantado. Mas aí quando você vai para a biografia pessoal, você vê o tanto que esses homens foram provados. Mas o maravilhoso de nós sermos provados por Deus é que nós somos aprovados por Ele também, né? E o nosso Deus é tão lindo porque Ele não é limitado a tempo. Ele não é limitado a espaço. Então, assim, aquilo que parece que vai demorar uma eternidade para nós, para Deus é só um minutinho. Né? Então, assim, às vezes a gente fica impaciente, né? Eu tive uma experiência uma vez que eu estava orando e questionando algumas coisas com o Senhor e falando, mas Senhor, e isso, e aquilo, e essa promessa, e isso, e fui ali falando, tal, comecei assim, até assim com uma certa indignação, aí de repente eu fiquei quietinha, continuei, aí Deus começou a falar comigo, e a primeira coisa que Ele ministrou na minha vida foi a seguinte, eu terminei a sua história. Aí a gente tem que ficar quietinho e falar, Senhor. Mas o lindo é que quando você para e fala com Deus, aí depois você fica quietinho, Ele fala com você e ministra na tua vida de uma maneira tremenda e maravilhosa. E faz você entender que quando o tempo vai passando, quando as fases vão passando na sua vida, que você olha para trás e você fala assim, puxa vida, até aqui eu cheguei e foi pela fé, né? A gente passa por situações que só a fé nos leva aonde nós estamos. Só a fé em Deus faz com que nós possamos atravessar essas situações. E às vezes tem gente que olha pra gente e fala assim, mas você conseguiu? Eu falo, não, eu não consegui. É a força do Senhor que nos traz e nos leva aonde quer que nós tenhamos que estar. E Abraão, né, é um personagem riquíssimo. As fases que Abraão passou, às vezes que ele teve que mentir, né, quando ele esteve ali no Egito, que ele teve que omitir, né, ele não mentiu porque Sara era uma meia-irmã dele, mas a situação, imagine só, aquele homem que tinha tantas promessas de Deus, promessas tão maravilhosas, se vê numa situação onde o rei cobiça a esposa e ele, por medo de perder a vida dele, tem que omitir o fato de que ela era esposa e falar que ela era irmã, mas depois Deus intervém. Então assim é a gente na nossa vida também. A gente pensa às vezes assim que
a gente tem que omitir alguma coisa ou se evadir, né? Não, mas se eu não fizer isso daqui, a coisa vai ficar feia para mim. E é como se a gente não confiasse que Deus fosse capaz de nos livrar daquela situação, né? A gente às vezes põe assim em questão o poder de Deus. Mas aí Deus vai lá e ajeita aquela situação que nós não resolvemos muito bem, né? E foi lá, Deus falou com o rei, e o rei devolveu a esposa para ele. E você vê assim que a vida de Abraão, se ela fosse virar uma minissérie, seria assim uma minissérie de vários capítulos, com muita aventura, com muita coisa, porque o nosso Deus é um Deus criativo, né? Ele é um Deus assim tremendo. Ele não usa só uma regra, ele não tem só uma situação, ele apresenta várias situações, nos leva a vários desafios para provar para nós que ele é Deus e que o poder dele não tem limite. Para quem chegou atrasado, né, essa é a minha filha Cristiane Medeiros. Quando eu namorava a Carminha, então a gente já tinha planos, né, já imaginava casado. Aí eu me lembro um dia, nós andando pelas ruas de Maringá, e eu falei, e se o nosso filho, se o primeiro filho que Deus nos der for uma menina, qual o nome que a gente vai pôr? Aí ela falou um nome, falou outro, e de repente falou Cristiane. Eu falei, Cristiane. Falei, se for menina, vai chamar Cristiane. Então a Cristiane já era Cristiane antes mesmo de ser concebida. E graças a Deus, né, ela sempre foi uma bênção na igreja. Por onde nós passamos, ela sempre cooperou, foi muito ativa, sempre trabalhando com crianças, com adolescentes. Muito lindo o trabalho que ela fez, muitas boas lembranças nós temos disto. Então, para quem chegou um pouco atrasado, nós queremos apresentar, né, minha filha Cristiane, ela vai voltar daqui a pouco falar novamente. E estamos falando sobre a brevidade da vida, como que a vida é breve, mas quantas coisas acontecem nesse pequeno espaço de tempo, né? E tomamos aqui como exemplo a vida de Abrão, que depois passou a chamar-se Abraão. Então, a história dele começa no capítulo 12 do livro de Gênesis. Então, queridos, a gente vai ver que a primeira circunstância, a primeira crise nesta chamada de Abraão foi fome que veio sobre a terra. Então, me chamou a atenção porque veio fome. Nos dias de Abraão, ele teve que descer para o Egito, e como a Cristiane acabou de falar aqui, né? As circunstâncias deixou ele num beco sem saída, né? Deixou ele em maus lençóis. Então ele pediu para ela, se alguém perguntar o que você é mesmo, fala que é minha irmã. Ela não estaria mentindo porque era irmã. Então, meus queridos, a primeira situação que ele enfrentou foi a fome. Agora, olha aqui, aquilo que nós falamos, as promessas de Deus, o trabalhar de Deus na vida de quem ele chama, começa conosco, né? Começa conosco. Então, queridos, as promessas de Deus, se ela não se cumprir plenamente na nossa vida, ela vai ser extensiva aos nossos filhos e também aos netos e pelas gerações que virão futuramente. Mais interessante é que os problemas também. Olha que coisa tremenda, que coisa terrível aqui. A Cristiane vai aprender alguma coisinha aqui também, porque nem eu tinha pensado, nunca pensei nisto. Mas o Espírito Santo, ele trabalha assim, ele vai dando para nós na hora. Porque teve fome nos dias de Abraão, mas teve fome também nos dias de Isaac. Interessante, impressionante. Isaac, eu até anotei aqui, está lá no capítulo 26. No capítulo 26, veio outra vez fome sobre a terra e Isaac quis descer para o Egito. Só que Deus falou para Isaac não descer, para ele peregrinar na terra que Deus cuidaria dele. Mas fome é fome, né, meus queridos? É muito fácil a gente criticar o outro que está passando fome quando a gente está bem nutrido, de barriga cheia, né, os armários cheios, as prateleiras cheias, geladeira, tudo cheio, lotado, e a gente não está passando fome. A gente pode chamar aquele que está passando fome de molenga, de preguiçoso, de covarde, mas quando a fome bate na nossa porta, ainda que Deus fala que a gente não vai passar fome, você fala, o quê? Eu vou ficar aqui nada, perna para que te quero, né? E ele foi para o Egito e aconteceu a mesma coisa. Muito bem, os anos se passaram, né? Isaac teve a história dele também, cada um tem a sua própria, herda
alguma coisa do pai, mas tinha a sua própria vida, a sua própria experiência com Deus. Deus vai só dar sequência e continuidade à história. Ele teve 2 filhos, né? Isaac e Jacó, vocês conhecem bem a história. Jacó foi aquele que ficou com a bênção para ele. Então, ele continuou realmente a história de Abrão, seu avô. E veio fome também nos dias dele. Aí ele teve que descer lá para o Egito, e vocês conhecem toda a história, não sei, talvez a gente continue estudando esse tema, que é muito rico, e chegaremos lá, né? Vamos fazer conforme Deus nos orientar. Mas a verdade é que ele foi, e aí foram já para ficar mesmo. Ficaram 430 anos lá no Egito, e depois aquela dificuldade todinha para chegar de volta na terra que Deus havia prometido. Mas as circunstâncias que envolveu o avô, envolveu o pai e também o filho. Então, 3 gerações passaram pelas mesmas experiências. Cada um teve experiências diferentes, mas pelo menos essa foi comum a todos. Então, Cristiane, às vezes vocês vão ter que engolir algum sapo, que eu engoli também, mas vocês vão ter a história de vocês. Cada um tem a sua própria história. Então, como ela já havia dito, né, quando Deus mandou ele sair da terra dele, lá de Ur dos Caldeus, era para sair ele, né? Ele, somente ele e Sara. Mas aí já veio de carona, né? O sobrinho Ló e também o pai. Depois tiveram que parar numa outra cidade, depois que andaram uma jornada, e tiveram que ficar ali. Aí o que aconteceu? Morreu o pai de Abrão. Morreu, foi sepultado, então agora ele vai continuar a jornada que Deus tinha para ele. Só que lá na frente, Deus abençoou tanto a vida dele, que o sobrinho que era empregado dele virou patrão, se tornou patrão, e um patrão rico, um patrão bem-sucedido também. Cresceram tanto que começou a haver problema entre os empregados deles. Então Abraão, que era um homem de Deus, um homem cordato, um homem manso, né? Muito tranquilo, muito consciente daquilo que Deus tinha para ele. Então ele chama o sobrinho e falou: olha, nós somos parentes, não é bom a gente viver enguiçando, então vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, cada um toca a sua vida. Você pode escolher, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema nenhum. Então, queridos, essa é a importância, né, de quem tem convicção da chamada de Deus. Deus chamou as circunstâncias que vão nos envolvendo nessa trajetória. Se não for erro nosso, é permissão de Deus. E Abraão não fez nada para surgir aquela situação. As circunstâncias trouxeram para ele, mas como ele estava tranquilo quanto à sua chamada, ele sabia que se ele fosse para a direita, Deus abençoaria tudo ali na direita. Se ele fosse para a esquerda, Deus abençoaria também. Agora o sobrinho Vivaldino, né, quando viu, falou: esse velho tá gagá, tá caduco, me deu a chance de escolher. Eu não vou ser idiota de escolher o pior. Então ele olhando para um lado, só havia pedregais, né, só pedreira mesmo, e para o outro lado as campinas verdejantes de Sodoma. Aí ele falou para o tio: olha, eu vou por aqui mesmo, tá bom aqui para mim, né? Como quem diz, tá bom isso aqui, mas era o melhor, era o excelente. Só que a excelência, querido, às vezes engana. Aqui no começo é lindo, é maravilhoso. Agora, lá na frente, o que nos aguarda é que são elas, né? Tanto que ele foi, se meteu lá em confusão e o tio teve que ser mais uma vez envolvido em confusão, sem ter nada com isso, mas amava o sobrinho apesar de tudo. Aí vai naquela guerra, né, de 4 reis contra 5 reis, e ele com 300 empregados venceu aquela guerra e libertou o sobrinho. Eu quero continuar no link das gerações, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber e abençoar as nossas orações e aquelas promessas que Deus fez na nossa vida, nós sempre suscitarmos nas nossas orações. Eu sempre digo que a oração, ela é uma arma poderosíssima do crente, né? Talvez a nossa maior arma poderosa depois da palavra de Deus, a oração. E aos pais, aqui fica o meu apelo e o meu conselho, né?
sobre sempre orar sobre os filhos, sabe? Até quando eles estão dormindo, que ainda estão morando com vocês, levanta de madrugada, impõe as suas mãos e suscita as promessas que Deus fez na sua vida, que ela venha de geração a geração, que ela siga, assim como nós ouvimos falar muito sobre maldições em gerações, né, até a 4ª geração, e hoje existe uma linha doutrinária que defende muito a quebra de maldições nas famílias. Também existe a bênção que Deus profetiza nas nossas vidas e que nós temos também a autoridade do Senhor para reafirmar nos nossos filhos. E eu quero voltar aqui um pouquinho naquilo que meu pai falou sobre as mesmas situações que aconteceram na vida das 3 gerações. Aconteceu na vida do avô, do pai e do filho, né? Eles todos passaram, experimentaram a fome na terra e foram para o mesmo lugar, o Egito. Mas tem um detalhezinho que aconteceu aí. Na primeira geração, se vocês observarem, houve o quê? Em comum também que eles fizeram. Eles mentiram. Abraão mentiu que a Sara era meia-irmã dele, né? Era só irmã. Aí depois Isaac também mente. Jacó, ele também mente. Nós vemos que Jacó, ele conseguiu a bênção trapaceando o irmão dele, né? Nós sabemos que Esaú era um pouquinho problemático, né? Ele trocou ali, não deu valor àquilo que o Senhor tinha para ele, mas Jacó enganou o pai quando o pai estava lá velhinho, cego ainda, e conseguiu a bênção para ele. E veja como que Deus trabalha. Deus deixou, a coisa aconteceu, tudo, só que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito e ele age na perfeição das situações. Aí o que acontece? Quando Jacó tem José passa pela mesma experiência, é vendido pelos irmãos, é levado lá, mas agora começa o trabalhar de Deus para acertar essa história aí. Jacó é levado ao Egito sozinho, um jovem vendido pelos próprios irmãos. O natural aqui seria esse jovem fazer o quê? Se revoltar, né? Poxa vida, eu fui levar um recado do meu pai lá, eu fiz tudo certinho, eu amo meus irmãos me traíram e eu tô aqui agora nesse país estranho, trabalhando de escravo. Eu que era filho de um homem abastado, porque Jacó era um homem rico, né? Ele podia se revoltar, mas não, ele foi levado ali na casa de Potifar a trabalhar e a Bíblia fala que ele deu exemplo em tudo ali. Mas nós temos que ter em mente sempre que o inimigo na nossa alma, ele também conhece o plano de Deus para a nossa vida. Ele também sabe das promessas de Deus para a nossa vida e ele vai fazer de tudo para atrapalhar isso e para fazer com que a gente tropece, para a gente perder também isso. Mas Deus, como sabe e é conhecedor de tudo isso, ele provê os meios também para acertar. Quando José é levado ali, ele é provado de novo também. Lá na casa, a mulher de Potifar se engraça para ele. Mas ali acontece a perfeição de Deus, na 4ª geração já. Né? José já é a 4ª. Ali José ele tem a oportunidade do quê? De ceder àquela tentação com a mulher e mentir. Mas ele não faz. Ele nega, ele vai para a cadeia, mas ele não mente, ele não compromete a integridade dele. E aí então a promessa de Deus é plena na vida dele, porque Deus usa José para livrar a família dele da fome lá. Aqueles irmãos que venderam ele tiveram que se prostrar diante dele, assim como ele tinha sonhado, né? Então aqui fica assim, tantas lições para nós, que às vezes no caminhar da nossa família, da nossa geração, acontece coisas que não agradam a Deus, mas o Senhor vai levantando. E aquela primeira promessa, ela não cai por terra. E o Senhor tem o cuidado, aquilo que eu falei no começo. Ele vai levando a gente assim, olha, por caminhos, vai. E quem diz que numa lógica seria bacana, será que José, quando sonhou, que ele via lá os fechos, né, os 11 fechos se dobrando para ele, a lua e o sol e 11 estrelas, será que ele imaginou que ele ia conseguir isso sendo escravo primeiro? Não, mas ele foi fiel. Então aquela promessa de Deus que às vezes ficou assim um pouquinho túrbia por causa do que os outros tiveram que mentir, não confiaram plenamente em Deus, talvez, e é normal, às vezes a gente mesmo questiona, né?
Mas aí José vem, a 4ª geração, e aí Deus faz uma coisa linda, né? Aquela Bíblia fala assim que todo o Egito conheceu e amou José, né? E o povo ali, no tempo que José foi vivo, houve bênção ali para Israel. Aí, claro, depois muda de novo a história, né? Porque fala assim que aquele faraó que conhecia José e admirava ele, morre. E aí então vem um outro que não conhecia e aí começa a perseguição do povo. E a gente fala assim, puxa vida, mas por quê? Porque ali o Egito não era o lugar final. A promessa de Deus não era o Egito para o povo. Se ali ficasse tudo bem e ninguém se levantasse contra, o povo ia acomodar ali. Mas a promessa de Deus era a terra, Canaã. Era aquela terra que Deus tinha preparado e que tinha prometido para Abraão. Aí o que acontece? Aí nós vemos lá a perseguição, né? Aí Deus levanta Moisés e por aí vai. Então, assim, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar nos tirar do propósito para fazer com que as promessas de Deus caiam por terra. Mas Deus, ele é um Deus supremo, ele conhece todas as circunstâncias. E aí ele vai levantando e vai trabalhando e às vezes não acerta na 1ª geração, né? No caso aí a questão da mentira acompanhou até a 3ª geração. Todos eles mentiram, mas aí veio o 4º. E aí, olha só, quando a gente estuda a história de José, que história tremenda, né? Ele viveu ali, ele conseguiu poder ali naquela terra, conseguiu admiração, mas não se corrompeu. Então é maravilhoso. Então eu quero chamar a atenção assim, abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, os seus netos. O poder da oração é uma coisa tremenda, irmãos. Se o crente tivesse conhecimento do poder que existe na oração, nós assim tiraríamos muitos mais momentos de oração para estarmos na presença de Deus, apresentando os nossos queridos e assim, as coisas que vêm da oração, a maneira como nós oramos e a maneira como Deus está atento para as nossas orações é algo maravilhoso. Eu sempre digo assim que quando você orar, você tem que ser bem específico na sua oração, porque Deus ele está ali. Quando você se coloca na presença dele, ele está todo ouvido ali. Tudo que você pedir, tudo que você colocar na presença dele, ele está ouvindo. Então nós temos que ser sábios na hora da gente orar. Eu lembro uma vez que o Anderson ainda estava fora dos caminhos do Senhor e eu orava muito para que o Senhor trouxesse meu irmão de volta, né? Mas aí parecia que quanto mais eu orava, mais traquinado ele fazia. Aí um dia eu cheguei de manhãzinha na oração e falei assim, Senhor, eu tô cansada de orar pro Anderson, porque parece que quanto mais eu oro, pior as coisas ficam. Mas o Anderson foi apresentado no seu altar, ele é teu, Senhor. Ele está nas tuas mãos. E essa vai ser a minha última oração que eu vou fazer por ele. Mas eu quero assim que do momento que ele abrir os olhos, eu quero que o Senhor venha falar com ele. Teu Espírito Santo venha incomodar a vida dele. Se ele sair na rua e olhar para uma árvore, que ele veja o Senhor. Se ele vê um passarinho, que ele veja o Senhor. Qualquer um velhinho, uma criança, aonde ele for, que o teu Espírito não dê sossego para ele. Aí orei, entreguei ali, levantei, fui. 2 dias depois, eu tô trabalhando, a minha mãe liga para mim e fala assim, filha, eu tinha que te ligar porque eu tenho uma novidade muito boa para te contar. Eu tava conversando com o Anderson hoje, tive uma conversa muito boa, sabe? Ele tá assim animado, eu tenho certeza que ele vai voltar para a igreja. Eu falei, mãe, o que ele falou? Ele falou assim, mãe, tá acontecendo uma coisa muito engraçada comigo, muito louca. Eu abro o meu olho, olha o detalhe. Eu abro o meu olho, mãe, eu ponho o pé para fora de casa, se eu olho para uma árvore, Deus fala comigo. Se eu vejo um passarinho, Deus fala comigo. Aonde eu olho, parece que Deus está em todo lugar falando comigo, mãe. É uma coisa incrível, eu nunca experimentei isso. Então, você veja o detalhe do nosso Deus, né? Eu falei assim, o Anderson passou para o Senhor e o Senhor levou ele... Assim, na época que ele estava mais em comunhão com Deus, né? Tinha recém sido batizado com o Espírito Santo.
Mas quantas vezes eu orei e falei assim, Senhor, não corta o fio da existência do meu irmão antes que ele tenha um encontro verdadeiro contigo, antes que o Senhor traga ele para os teus caminhos. Quando aconteceu que nós recebemos aquele telefonema naquela tarde, eu e o Bruno, a gente não acreditava. Mas, Senhor, o Anderson tem tanta promessa tua na vida dele, nós temos visto o Senhor falar e prometer. A gente ficou assim no começo, a gente não entendia, a gente não conseguia aceitar. 35 anos, o caçula, né? Mas tanto o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão linda, né? Que no áudio que ele deixou para o meu pai, ele falou, entre muitas coisas que ele disse, ele falou que ele tinha convicção da salvação dele, né? Que se o Senhor chamasse ele aquele dia, ele sabia que ele estaria com o Senhor. E uma outra coisa que ele falou assim, ele falou, pai, às vezes nós somos igual aos homens da fé. Ele falou assim, igual a Abraão, ele falou assim, temos promessas grandes de Deus na nossa vida, mas às vezes nós vamos morrer antes de ver isso cumprir. Ele falou, mas eu creio que se eu morrer, as promessas que Deus tem na minha vida, ela vai se cumprir na vida do meu filho. Eu falei assim, então vocês vejam, olha só, de uma oração, de um pedido, olha como que o Senhor foi trabalhando, né? Eu falei assim, e às vezes, irmãos, a gente passa por situações tão dolorosas que a gente fala assim, Senhor, eu não vou aguentar. E eu lembro uma vez que eu estava numa situação tão difícil e eu falei assim, Senhor, a tua palavra fala que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. E eu tô numa luta tão grande agora que eu não tô aguentando. Então me batiza, me reveste para mim ter força, né? E nada aconteceu, sabe? Passei aquela luta, venci. Mas quando o Anderson foi internado, na madrugada de sexta-feira, eu ouvi numa oração que os irmãos estavam na vigília lá no Brasil, Mato Grosso, eles estavam orando pelo Anderson e eu comecei a acompanhar ali, e ali o Senhor me visitou e me batizou. Falei assim, então, irmãos, as orações que nós apresentamos na presença de Deus, elas não se perdem em nenhuma delas. E Deus conhece, e Ele sabe o momento, no momento mais crucial da minha vida, que realmente eu não ia ter estrutura. O Senhor me visitou, Ele me batizou com o Espírito Santo e me deu forças para passar, para entender o plano dele. Então, assim, eu quero finalizar a minha participação aqui nessa tarde com vocês, dizendo duas coisas. Primeiro, vale a pena servir esse Deus, não importa as tuas circunstâncias, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades, Ele é Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós conhecemos a nossa circunstância no momento, mas Ele conhece toda a nossa história. Então Ele sabe o que fazer e na hora que fazer. Aquela luta que eu achava que eu não ia ter estrutura para passar, Ele sabia que eu teria. Mas essa luta que Ele sabia que eu não teria estrutura para passar, Ele me revestiu para que eu passasse, para que eu entendesse e para que eu soubesse que a vontade suprema dele sempre é a melhor para nossas vidas. Às vezes Ele vai te pedir para você entregar o seu maior tesouro para Ele. Mas Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Se Ele te pedir o teu maior tesouro, saiba que Ele tem uma recompensa para você. Se não aqui nessa terra, na glória. Né? Nós nunca podemos esquecer que a maior promessa de Deus para a nossa vida é a vida eterna. Então nunca deixe o inimigo minar a sua mente com dúvidas a respeito do seu Deus. Porque é isso que ele faz. Quando as dificuldades vêm, ele vem no teu ouvido falar, e agora? E aí, tá vendo como que Deus é? Mas saiba que Deus, Ele é maravilhoso. Ele não faz nada sem propósito na nossa vida. E hoje, depois de tudo passado, depois de quase um ano, que foi um ano difícil, um ano de dor, mas hoje nós damos glória pelo que o Senhor fez na vida do Anderson, pela trajetória. E hoje, falando de trajetória, o Anderson viveu 35 anos da vida dele, né? Mas foram 35 anos plenos. Uma das conversas que nós tivemos uma vez, ele falou assim, bom,
se uma pessoa falou para ele, chegou para ele e falou que a vida dele ia ser uma vida curta. Aí ele chegou, ele comentou comigo, ele falou assim, a gente fica meio apavorado, né, Cris? Quando a gente ouve isso, a gente fica meio chateado, ninguém quer morrer cedo. Mas eu falei assim, Senhor, tudo bem, se o Senhor quiser me chamar antes, né, quando eu for novo ainda, tudo bem. Mas 2 coisas, Senhor, eu quero casar e eu quero ter um filho. E como eu sempre tive na minha mente muito essa questão de quando a gente apresenta uma coisa em oração para o Senhor ser muito específico, eu falei para ele, pede direitinho, porque Deus faz do jeito que a gente pede. Então pede para você ver o teu filho crescer, porque, né? Falei assim, senão você só vai conhecer. Ele falou, não, eu conhecendo meu filho tá bom demais. E um bebezinho, né? Tinha 1 aninho, o Igor completou 1 ano, dali exatamente 1 mês o meu irmão faleceu. Mas o Senhor deu o privilégio dele se casar, dele ser pai. Então, assim, nós temos que entender que o plano de Deus para a nossa vida é perfeito. Ele ouve as nossas orações e não importa o tempo de longevidade da sua vida, o que importa é a maneira como você viveu, como você creu no Deus Todo-Poderoso e como você deixou Ele agir na sua vida para você ser bênção em outras pessoas e principalmente para você testificar do amor de Deus aqui na Terra. Então, assim, eu vou encerrar a minha participação aqui. Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E se Deus nos conceder outra oportunidade, estaremos aqui outra vez. Deus abençoe os irmãos. Essa é a minha garota, meus queridos irmãos. E este é o Deus que nós servimos, né? Deus é lindo, o trabalhar de Deus é fantástico. Não estava nada combinado. Foi agora, na hora que eu estava me preparando, eu falei, você não quer fazer a live com o pai? Ela pensou, posso fazer. Eu falei, então se ajeita lá e vem aqui. E foi essa bênção. É assim que Deus trabalha, né? A gente não entende, mas é tudo um trabalhar de Deus. A nossa live foi muito rica nesta tarde. Primeiro, pela presença de Deus, evidentemente, né? O Espírito Santo trabalhando, mas também a Cristiane, jovem ainda, mas participou muito bem. Ela soube entrar, né, na mensagem. E Deus a agraciou e todos nós estamos beneficiados com este lindo testemunho dela. Ela tem muito de mim, então nós brincamos aqui em casa, nós chamamos ela de Vardequinha. É a nossa Vardequinha, porque ela tem muito em comum comigo, né? Eu lembro em Maringá ainda, tinha algumas irmãs, ela era bem novinha, né? E ela já falava, ela já ia para o púlpito e uma bênção, né? Então tinha umas irmãs que falavam, mas ela era uma gracinha, né? Ela fala igualzinho o pai dela. E graças a Deus, né? Uma filha que só me deu alegria, nunca me decepcionou em nada. Tá aí a Betinha, né? Elizabeth Galdino, que morou muitos anos aqui em Tampa, conhece muito bem a Cristiane. E ela é testemunha que a Cristiane sempre foi bênção. Ela já aqui em Tampa, ela lecionava à tarde, né, na nossa igreja. E nas escolas dominicais com crianças, adolescentes, depois mais adolescentes, né? Foi uma bênção muito grande mesmo. Então é uma filha que me dá muita alegria, eu tenho orgulho realmente dela, claro, aquele orgulho santo, né? No bom sentido, mas é porque ela realmente é essa pessoa que vocês viram aí. Cristiane, eu estava precisando dessa palavra, estou mais crente ainda, Deus é perfeito. Foi um trabalhar de Deus mesmo, Amém. Não estava nada combinado, nada mesmo, foi de repente, e as coisas boas são assim mesmo, né? E o Espírito Santo tem liberdade mesmo. Deilane Costa, tremendo seu testemunho, Deus te abençoe cada vez mais e mais para levar essas palavras de ânimo para muitas pessoas. Olha que bênção aí, tá vendo? Amém. O povo gostou. Marlene Soares mora aqui em Largo. Que palavra maravilhosa, meu Deus. Bênção. Tá vendo, filha? Você tem que se dedicar mesmo aí nas lives, porque você vai ter um público bom com você aí. Glórias a Deus. Você falou e Deus me abençoou, Cristiane. Olha que bom, Amém. Né? Maravilha. Eu vou pedir, então, para a Cristiane dar as considerações finais e também orar. Lembrando, Cristiane, mais uma vez, orando pela irmã Vitória Santoro. Okay.
que vai passar pela cirurgia, pedindo que o Senhor restaure mesmo a serva dele. Queridos, nós sabemos que o Brasil e todo mundo está passando por um momento difícil, né? Dificuldade dessa pandemia. Quantos perderam seus entes queridos, muitos lares em luto. Então vamos levantar um clamor pelo Brasil, e eu quero aqui também levantar um clamor pelas famílias que estão dia após dia esperando um diagnóstico do médico, né? Que estão com seus entes queridos na UTI. Eu sei muito bem o que é essa expectativa. A minha oração tem sido, quando eu oro para o Brasil e a respeito da situação do Brasil e pelas famílias, que o Senhor, aqueles que o Senhor já determinou, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e Ele determina o tempo dela, como foi o tema da nossa mensagem aqui hoje, né? Então, aqueles que o Senhor determinou chamar para a eternidade, que o Senhor leve, né? E cesse a dor da família de estar ali nessa angústia, nessa expectativa. E aqueles que o Senhor tem um plano de devolver, né? De trazer de volta aos seus entes queridos, que o Senhor acelere este processo para que a família possa entrar em paz, né? Se for para descansar com o final, que seja assim, mas se for para ter os seus entes queridos de volta também, que haja alegria, né? Nós sabemos que às vezes aquilo que o Senhor responde nas nossas orações nem sempre é o que nós desejamos, mas é a vontade dele e o conhecimento dele é supremo, né? Então vamos estar orando pelo Brasil, por todos os pedidos de oração. Nós vamos estar orando neste momento. Pai querido, Pai de amor e de bondade, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, eu venho apresentar neste momento a irmã Vitória, que estará entrando em cirurgia, Pai. Sê com ela, Senhor amado, estende as Tuas mãos ali, visita a Tua filha, Pai, dá sabedoria ao médico que está ministrando essa cirurgia na vida dela, Senhor amado, e que o Senhor venha dar um restabelecimento perfeito para a Tua filha, Pai. Senhor, também eu venho clamar pelas famílias, ó Deus, que estão agora nos hospitais, ó Pai, nesse impasse, Senhor, sem saber o que vai acontecer com seus entes queridos, Pai. Eu peço que o Senhor venha agir de misericórdia, Senhor amado. Aqueles que o Senhor tem um plano de levar, ó Pai, que o Senhor então os tome para si e dê o descanso para a família, Senhor amado. Muitas vezes até o descanso financeiro, Pai, porque nós sabemos que tudo tem um custo, Senhor amado, e a situação financeira no Brasil também está preocupante, ó Pai. Mas aqueles que o Senhor tem, ó Deus, um propósito de vida mais longa, Pai, levanta eles destes leitos, ó Deus. Age, Senhor, no sistema respiratório daquele que está lutando neste momento, Senhor amado. Estende as Tuas mãos, ó Pai, envia os Teus anjos ministradores de cura nas UTIs agora, Senhor, em todos os hospitais, ó Pai. Tem compaixão, Senhor, daqueles que estão nos seus lares também, ó Pai, impossibilitados por essa doença, Senhor amado. Visita, Pai, ministra cura, Senhor. E nós colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós trazemos à Tua memória, Senhor amado, aquela palavra que diz que se Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, se arrepender dos Teus pecados e confessar a Ti, Senhor, o Senhor virá e sarará a sua terra. Pai, levanta o Teu povo a clamar pelo Brasil, Senhor. Levanta-nos a clamar, ó Pai, com contrição, ó Deus amado, pedindo perdão, ó Deus, pelo pecado dos nossos governantes, ó Pai, que muitas vezes não Te servem, não tem conhecimento de Ti, ó Deus, mas nós clamamos pela restauração do Brasil e do mundo, Pai. Tem compaixão, visita as famílias que estão enlutadas, Senhor. Leva o Teu conforto, Pai, assim como o Senhor ministrou nas nossas vidas, Senhor, e fez-nos atravessar essa experiência tão dolorosa, mas o Senhor se mostrou presente, Pai. Eu peço que o Senhor faça o mesmo, Senhor, em cada lar, ó Deus, que está enlutado, Pai. Entra lá com o Teu conforto, com o Teu alívio, com a Tua paz que excede a todo entendimento, Senhor querido. Eu peço uma bênção especial, ó Deus, para cada um dos nossos ouvintes agora neste momento, Senhor, cada um dessas irmãs e desses irmãos que estão conosco nessa live, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com uma bênção especial, ó Pai. Eu Te peço, meu Deus amado, no nome santo e maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, Deus permitindo, estaremos novamente aqui às 3h04 aí no Brasil, para mais uma live à hora nona.
Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos desde agora e para todos sempre. Amém.